Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao mini curso de SolidWorks. Na aula de hoje, a sexta aula, a gente vai aprender a trabalhar com superfícies. Meu nome é Thiago, sou bolsista do PETCC da UFSM e vamos começar a aula de hoje criando uma nova peça. A gente pode acessar a tela de boas-vindas e clicar diretamente aqui em peça, ou a gente pode ir em arquivo, novo e peça. E finalmente um OK. Depois que a peça foi criada, a gente pode começar selecionando um plano a partir do qual a gente vai fazer um esboço. No entanto, ao trabalhar com superfícies, a gente vai ver que a extrusão de um esboço não vai ser exatamente como a que a gente estava realizando anteriormente, mas vou explicar isso um pouco mais adiante. A gente pode selecionar o plano superior e podemos clicar em esboço. Aqui então a gente vai criar um esboço no plano superior, eu vou exibir a grade. E aqui a gente já pode selecionar um círculo, no qual o centro do círculo a gente vai centrar aqui com a origem do nosso documento e podemos aumentar. E o nosso círculo ele vai ter a dimensão de 34,8 milímetros. Então vamos digitar aqui 34,8 e dar um OK. E pronto, aqui está feito o esboço da nossa cabeça do pistão. Podemos sair aqui do esboço. E normalmente a gente pegaria a função aqui de ressalto base extrudado e geraria um cilindro. Vou dar um OK e aqui estaria a cabeça do nosso cilindro. Mas a gente pode realizar esse mesmo cilindro utilizando superfícies. Vou dar um Ctrl Z aqui, voltar para o nosso esboço. Aqui na nossa aba superfícies, lembrando, ela não vem ativada por padrão no SolidWorks. Para poder ativar, a gente clica com o botão direito em qualquer uma dessas guias. Vamos aqui em guias e selecionamos superfícies para aparecer. E aqui em superfícies, a gente vai realizar uma superfície extrudada. É o mesmo termo que a gente utiliza para realizar o cilindro que eu mostrei anteriormente. No entanto, a gente vai fazer isso apenas criando uma superfície, a gente não vai criar um sólido. E aqui a gente já pode perceber a diferença, que ao selecionar o esboço, ele cria a extrusão, porém ele vai criar a extrusão do formato aqui do círculo, mas ele só vai aumentar o círculo criando essa superfície aqui cilíndrica. Ele não vai criar a face aqui, não vai criar a face aqui, tampouco vai ser um sólido. Mas é isso que a gente vai querer e a gente vai também explorar na aula de hoje, a criação de superfícies. E a gente vai estudar essa superfície numa distância de 30 milímetros e vai ser cego também, assim como a gente faria com o ressalto ou base extrudado. Neste caso aqui, geralmente uma extrusão de algum elemento, seja superfície, seja um sólido, vai possuir as mesmas dinâmicas aqui de seleção de direção, sentido, distância, direção 2 e por aí vai. A gente quer extrudar 30 milímetros numa direção cega e vamos dar um OK. E aqui a gente tem a nossa cabeça do pistão no formato cilíndrico, porém apenas com a face cilíndrica feita. E como é que a gente torna isso aqui um sólido? A gente tem as funções aqui de superfície que a gente faz baseado em um esboço. E aqui a gente tem algumas funções de criação de superfície sem necessitar de um esboço anterior, e sim baseado na superfície que a gente já tem. Isso também se aplica à criação de superfícies a partir de uma face de um sólido. Então, neste caso, a gente não precisa ter uma superfície aqui pronta e somente uma superfície para poder aplicar essas ferramentas. E a gente vai selecionar essa função de superfície plana. O que ela faz? Ela cria uma superfície baseado no esboço que a gente vai selecionar aqui da nossa peça, do nosso sólido ou dessa nossa superfície que a gente já vai ter. Então a gente clica aqui em superfície plana e a gente pode delimitar a superfície que a gente vai criar pela aresta da face que a gente criou. Então a gente seleciona aqui essa aresta e percebam que ela vai delimitar uma superfície plana criada nessa região, como se a gente fosse fechar essa superfície cilíndrica. E a gente pode aproveitar, segurar Ctrl e clicar também aqui na parte de trás, fechando os dois lados do nosso sólido. Então eu vou dar um OK e vejam só, a gente tem agora o que se parece ser um cilindro. No entanto, eu vou adicionar aqui uma vista de seção nessa parte aqui e percebam que ele ainda é uma forma oca.
E não é isso que a gente quer. Afinal, a cabeça do nosso pistão ela precisa ter algum preenchimento interno. Então a gente pode desativar essa vista de seção e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai costurar as faces, utilizando essa ferramenta aqui. Então a gente clica aqui, a gente seleciona aqui com o próprio botão esquerdo, não precisa apertar Ctrl, e a gente seleciona as 3 faces que a gente tem no nosso documento. Aqui a gente pode deixar como a gente quiser, e aqui a gente vai clicar em criar sólido. A partir disso ele vai tratar isso aqui tudo como um sólido e como uma peça só ao costurar a superfície. Se a gente não deixasse isso aqui marcado, tudo bem. Ele ia criar ele ia unir todas as 3 faces, no entanto ele não ia preencher para formar um sólido. Mas vamos clicar aqui em criar sólido e podemos dar um OK. E agora sim, a gente pode clicar em vista de seção e dar um OK, e a gente pode perceber que ele criou um sólido no formato de um cilindro. Que seria basicamente a ferramenta que a gente utilizou aqui, ressalto base estudada. Novamente, para essa aplicação seria, claro, mais inteligente realizar o esboço aqui da base do nosso cilindro e apenas estudar. Mas essa ferramenta aqui, o SolidWorks, ele é bem abrangente e a gente pode utilizar superfícies para criar a mesma forma. Agora, a gente vai realizar algumas concavidades, algumas ranhuras, não com a ferramenta de ranhura, aqui em torno desse nosso cilindro que a gente tem, para simbolizar as ranhuras que existem na cabeça de um pistão. Então, para isso, a gente vai selecionar um dos planos frontal ou direito, tanto faz. Eu vou selecionar o plano frontal e vou clicar aqui em esboço. Aqui, eu vou utilizar a ferramenta linha para realizar algumas linhas aqui na borda do nosso cilindro. E depois eu vou adicionar as relações, restrições e também dimensões para definir totalmente o nosso esboço. A gente vai criar uma linha aqui. Vamos dar um ESC que a gente não vai continuar essa linha. Depois vamos criar uma linha aqui, na verdade um quadrado. Um dos lados deste quadrado aqui coincidente com a borda do nosso cilindro. E, por fim, uma última linha aqui embaixo. A gente vai adicionar as seguintes dimensões, então, a essas linhas. Essa linha aqui vai ter 1 milímetro de comprimento. Essa linha aqui também vai ter 1 milímetro de comprimento. E essa aqui, mais acima, vai ter 2 milímetros de comprimento. Eles todos estarão distanciados aqui, um dos pontos dessa linha, neste caso o fim de uma linha com o fim de outra, por 2 milímetros, aqui em cima, e aqui embaixo também. E também aqui em cima do topo, podemos selecionar esta ou o canto do nosso cilindro, que aparecer ali. E essa linha aqui do topo ela vai ficar a 5 milímetros de altura. E por fim, a gente pode definir essa linha aqui e essa linha aqui, essas duas aqui perpendiculares entre si, como iguais, de mesmo tamanho. E a gente tem aqui o nosso esboço totalmente definido. Então a gente vai sair do esboço e antes de continuar, a gente vai criar um eixo. Esse eixo vai servir de referência para poder realizar movimentos circulares, neste caso tanto de corte como de extrusão. Ele serve de referência para diversas funções e métodos que a gente possui aqui no SolidWorks. Então a gente pode ir aqui em geometria de referência, selecionar eixos e selecionar 2 planos. Então a gente vai criar um eixo que é definido pela interseção de 2 planos. A gente pode expandir essa árvore aqui do nosso projeto. Podemos selecionar o plano frontal e o plano direito para criar este eixo aqui em amarelo, que vai ficar exatamente no centro do nosso cilindro. Podemos dar um OK e aqui criamos o nosso eixo. E a gente vai criar uma superfície por revolução. Neste caso, a gente vai selecionar o nosso esboço e vamos selecionar os seguintes contornos. Essa linha aqui em cima, clicamos Ctrl e selecionamos essa linha aqui embaixo. Não vai aparecer nada porque a gente primeiramente precisa selecionar o eixo que a gente vai realizar a revolução. E neste caso a gente selecionou essas 2 superfícies e ele vai criar essas 2 superfícies. Esse quadrado aqui a gente poderia selecionar para criar uma superfície. No entanto, deixa eu voltar aqui e vir aqui no esboço. Podia selecionar o próprio aqui quadrado e ele ia criar uma superfície quadrada ao redor.
No entanto, não é a função que a gente vai realizar agora. A gente pode vir aqui e deletar esse contorno. A gente só vai querer tratar essas duas superfícies aqui, que são representadas apenas por uma linha. Então, a gente pode dar um OK, criou as duas superfícies. Aqui é muito difícil poder visualizar elas. A gente pode selecionar aqui, e daí sim a gente consegue visualizar. No entanto, a gente vai utilizar algo chamado espessar, ou realizar um corte espessado da nossa peça. Neste caso, a gente então vai selecionar aqui a ferramenta, corte espessado. A gente vai selecionar o parâmetro do espessamento, que neste caso é essa superfície aqui. E a gente vai realizar um espessamento aqui em cima de 2 milímetros. Mas a gente não vai querer que seja 2 milímetros para fora. A gente vai selecionar o primeiro lado, que é 2 milímetros para dentro. E daí, neste caso, ele vai criar uma superfície, dizendo assim, 2 milímetros para o lado de dentro dessa superfície que eu selecionei. E tudo que tiver entre essas duas superfícies vai ser realizado um corte. Então, ele vai apagar toda a matéria, dizendo assim, todo o volume que estiver dentro dessas superfícies que eu defini. Então, eu vou dar um OK. E aqui, vejamos, realizamos um corte espessado de 2 milímetros para dentro da nossa peça. E aqui a gente vai realizar mais um corte espessado nessa superfície aqui de baixo. No entanto, a gente vai fazer com a distância de 1 milímetro para dentro. A gente, se tiver assim, que é o lado 2, selecionaremos o lado 1, que é o lado de dentro. Mudaremos aqui para 1 milímetro, se estiver com outro valor, e damos um OK. E realizamos o mesmo corte, no entanto, com 1 milímetro de espessura para o interior da peça. E agora, com a parte quadrada do nosso esboço, já que ele é um contorno fechado, a gente pode sair aqui de superfície e utilizar ressalto, base e revolucionado. Na verdade, vamos fazer um corte por revolução. E já como tem, assim por dizer, um perfil definido, é apenas realizar a revolução no formato do perfil que a gente definiu. Então, clicamos aqui, corte por revolução, selecionamos aqui o eixo, a gente vai realizar a revolução. Se não der para selecionar aqui, aqui ele está pedindo para selecionar o contorno. Selecionaremos esse contorno. A gente seleciona aqui o eixo. E aqui está o mesmo tipo de corte que a gente realizou aqui, no entanto, com um contorno fechado, e não apenas com uma linha, que não é um contorno fechado. A gente vai fazer ele do cego, vamos fazer ele 360 graus. Se não fosse 360 graus, ele, por exemplo, ia terminar um pouquinho antes desse corte. A gente também pode mudar o parâmetro da nossa direção, do nosso corte revolucionado, como até a superfície, até o vértice, um offset, que vai se comportar assim mesmo com o corte estudado, ressalto, base estudado. É a mesma dinâmica. Mas vamos deixar aqui em cego e 360 graus. Vamos dar um OK. E vejam só, a gente tem o mesmo tipo de corte que a gente realizou aqui embaixo, no entanto, utilizando um contorno fechado. Agora, com nossos cortes em torno desse eixo realizado, a gente vai ir para a face inferior do nosso desenho, que seria contrária a essas ranhuras, que seriam na parte de cima, e criaremos um esboço. E aqui a gente vai esboçar mais uma linha, e a gente vai fazer essa linha tangente ao círculo do nosso cilindro, a circunferência do nosso cilindro. Clicamos aqui no nosso cilindro, clicamos aqui na nossa linha, e tornamos ela tangente. A gente também vai definir o comprimento dessa linha em 20 milímetros. E vamos selecionar o ponto médio da nossa linha aqui e a origem do nosso desenho. E vamos tornar ela horizontal. Assim a gente centralizou a linha tangente ao círculo, ao nosso cilindro. Então a gente vai dar um OK. E aqui a gente pode realizar outra superfície extrudada. Neste caso, a gente vai realizar uma superfície extrudada de 12 milímetros. E como ela sempre extruda de forma normal a superfície que a gente selecionou, que neste caso é essa superfície, e a gente quer ela no outro sentido, a gente inverte o sentido da nossa extrusão. A gente pode dar um OK, e aqui foi criada uma superfície tangente ao nosso cilindro. Mas a gente vai realizar um corte com essa superfície. Então, com essa superfície já selecionada aqui na nossa árvore do projeto, a gente pode clicar em corte espessado e a gente pode selecionar a distância de 3 milímetros. E a gente vai selecionar o lado 2. A gente quer realizar um corte na direção da nossa peça. Então, a gente clica aqui,
Vejam só, aqui a gente tem a face, a superfície que ele vai criar, e o corte vai compreender tudo que está entre essas duas superfícies. Então a gente pode dar um OK, e aqui foi realizado o corte do jeito que a gente queria. Aí então a gente pode realizar o mesmo corte no outro lado, mas neste caso a gente pode utilizar a ferramenta de espelho. Então a gente vai aqui em recursos, a gente clica em espelhar, a gente seleciona a face ou plano que a gente quer espelhar, neste caso seria o plano direito, e a gente vai ativar essa opção de padrão de geometria, e daí assim vai permitir que a gente realize este espelhamento de forma adequada. Vamos dar um OK, e aqui está ao outro lado do nosso cilindro, da nossa cabeça do pistão cortado. Utilizando qualquer uma das duas faces, a gente pode clicar com o botão direito e criar um novo esboço, e criar um círculo que é coincidente com esse eixo. Vamos aproveitar esse eixo aqui para centralizar na nossa face. Podemos clicar aqui o centro do círculo um pouquinho nessa área mais superior da face, e vamos fazer ele colinear com essa aresta aqui da nossa face. E nós vamos definir o diâmetro do nosso círculo como 6 milímetros. Aqui ele ainda está livre, porque quando a gente fez, ele disse que era colinear apenas como guia. Ele tomou uma guia que não está referente ao plano de origem do nosso esboço. Mas aqui a gente pode então selecionar a linha, a aresta da nossa face. Podemos selecionar o círculo e podemos tornar aí sim tangente, definindo o nosso esboço. A gente pode sair do esboço e a gente pode criar um corte extrudado até a outra superfície. Até a superfície, podemos selecionar aqui. Ou a gente até poderia fazer como passante, passando até aqui, garantindo que não há nada no caminho. E se a gente quisesse, podia definir como passante ambos, e aí sim a gente ia garantir um corte circular por toda a extensão da peça. Não importa um desses três, vocês podem selecionar e realizar o nosso corte, gerando esse furo na nossa peça. Com esse corte realizado, agora a gente pode partir para a parte final, que é a face inferior do nosso cilindro, clicar com o botão direito e criar um novo esboço nessa face. E eu quero realizar um corte profundo nessa face aqui e, de certa forma, continue com o mesmo desenho da face, com o mesmo padrão dessa face, que é similar a um arco, reta, arco, reta. Eu poderia esboçar manualmente, mas isso aqui seria muito complicado. A gente pode utilizar a ferramenta Offset de entidades. Podemos clicar aqui e clicar na face que a gente tem de interesse. Podemos inverter a direção que a gente quer realizar esse offset e podemos definir a distância como 5 milímetros. Dessa forma, ele vai criar um esboço 5 milímetros menor do tamanho da nossa face, do desenho da nossa face em si. Podemos dar um OK e podemos criar um corte extrudado. Esse corte extrudado, a gente vai realizar ele como offset da superfície. O offset da superfície, a gente vai determinar como 6 milímetros. E a superfície de referência que a gente vai tomar como offset vai ser uma dessas duas aqui. Desses cortes aqui em formato de... não sei dizer que formato seria esse, mas seria aqui perto da borda do nosso cilindro. Clicamos aqui, só que a gente quer fazer esse corte 6 milímetros acima da face de referência. Então a gente vai inverter o offset e vejam só, ele criou o corte que termina 6 milímetros de offset de distância da face que a gente selecionou. Se a gente tivesse criado essa face aqui, ele faria 6 milímetros acima, porque ele ainda está invertido. Aqui ele, tirando a função de inverter, ele terminaria 6 milímetros antes. A gente vai inverter o offset aqui e selecionar essa face aqui ou essa face aqui. Ambos estão no mesmo nível, elas estão paralelas. Podemos dar um OK e realizamos aqui o corte. Vocês até poderiam se perguntar se esse corte que a gente acabou de realizar podia ser feito simplesmente com a função casca. Então a gente pode passar essa linha aqui antes do corte de extrusão, de forma que ele não esteja mais disponível,
E vamos aqui então utilizar a casca. A gente pode clicar então nessa face aqui de baixo e vamos clicar aqui em exibir visualização com parâmetro de 5 mm, que foi o que a gente utilizou. No entanto, ele seguiria toda a geometria externa do nosso cilindro. Daí, neste caso, a gente ia fazer uma peça com essa função casca somente para garantir que todas as faces da nossa peça tenham 5 mm de distância da parte externa. Se a gente clicasse OK, ele estaria assim bem confuso, porque ele ia criar uma casca em torno desse eixo aqui, que não é o que a gente queria. E também, deixa eu realizar aqui um corte transversal. Então, OK. E também ele ia criar aqui toda a geometria, assim, um corte em relação a essas ranhuras aqui externas. Só que principalmente essa parte aqui central eu queria que fosse vazada. Então esse aqui é o problema da gente utilizar casca nessa situação. A gente pode remover a vista de seção e remover a casca. Podemos deletar e dar um sim. E puxar aqui embaixo que a gente tem o nosso trabalho refeito. Porque a gente apenas queria realizar um corte aqui e deixasse a biela aqui dentro livre para poder trabalhar. E a parte aqui em cima toda cheia, sem nenhuma parte pouca. A aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Novamente, qualquer dúvida, deixe nos comentários no YouTube ou no Classroom, que assim que possível eu irei respondê-los. Até a próxima aula.